pessoas! Muito bem-vindos ao podcast Cepal! Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, sendo atrapalhado por palhaços aqui do lado de fora, que estão tentando tirar a nossa concentração. Eu sou a Adriana e eu estou aqui em mais um Aquário de Ideias. E Aquário de Ideias é assim, né? No Encontro Cepal sempre tem pessoas em volta, as pessoas interessantes. Do que a gente fala olá, pessoas, todo mundo olha e vem tentar interferir na nossa gravação. E hoje a gente vai ter uma honra e o privilégio de gravar com o casal de missionários da Cepal, que é a Ana e o Steve Griffins. Gente, até o final do programa eu vou aprender o sobrenome deles. Sejam muito bem-vindos ao nosso Aquário de Ideias. Obrigada. Steve e Ana são missionários da OMF, que estão no Brasil junto com a Cepal. E a gente vai entender por que hoje aqui, a gente vai entender um pouquinho de como... Há quanto tempo vocês estão no Brasil? Chegamos aqui pouco mais de 2 anos. Há pouco mais de 2 anos. Pouco mais de 2 anos. De 2017. A gente vai entender um pouquinho da história deles e conversar um pouquinho sobre o leste da Ásia, que é onde eles têm focado o seu ministério, e entender por que eles estão no Brasil, se o foco é a Ásia. Nesse programa especial aqui do Aquário de Ideias, do Encontro Cepal. Muito bem, estamos aqui com Ana. Eu olhei pra Ana errada. Ana e Steve. Bom de gravar presencial, é isso, né? Dar esses micos assim. E nós queremos conhecer um pouquinho mais da história de vocês e entender um pouco do ministério. Primeiro das coisas, onde você nasceu, Ana? Na Inglaterra. E então eu cresci num lar muito carinhoso, mas sem conhecer Jesus. Então saí da casa, fui para a universidade e me converti lá no final do meu primeiro ano na faculdade. Você saiu de casa para a universidade? Saí. Ainda na Inglaterra, né? Não, de fato eu fui para St. Andrews, na Escócia. Na Escócia, tá. Então, e eu pensei, já cheguei na faculdade, vou aprender a falar escocês. Já saí da casa. Não existe, né? É inglês. Então, gostei muito do meu tempo lá, mas ainda tinha esse buraco no meu coração. Então, eu não sabia como é que eu podia encher esse buraco. Eu estava procurando as coisas que iam me satisfazer, mas não achei. Então, uma amiga me convidou a uma apresentação do Evangelho. Eu fui e no dia 1 de maio, em 1983, me converti. Logo depois de ouvir o Evangelho, me tocou, voltei para a minha república e ajoelhei-me e entreguei a minha vida a Jesus. Então, que legal. Eu fui muito bem discipulada naquela época. Eu estava bem ensinada e a moça que me discipulava, ela disse, Ana, agora você é cristã, mas essa coisa de ser cristã não é uma coisa que existe entre você e Deus somente. É uma coisa que vai se envolver você, Deus e o mundo dele. Que legal. Você já achou, você tem que compartilhar com aquelas que não conhecem. Então, a partir daquele tempo, eu sabia que eu ia ser missionária. Olha só. Então, o meu chamado... Com a sua conversão, que legal, que legal. Da minha conversão. Nossa, mas é muito interessante essa visão, porque às vezes a gente acaba ficando só nesse primeiro passo, sim, né? Que é o mais de vamos natural. Alcançar as pessoas para Cristo, vamos evangelizar, e aí a gente evangeliza, eles entendem a mensagem da graça, boas novas, e pronto, acabou, ficou ali. E aí é interessante que o próximo passo é isso, né? E Steve, a história do Steve é um pouco mais complexa, porque você olha pra Ana, pergunta pra Ana, onde você nasceu? Na Inglaterra. O Steve também. Nasceu na Inglaterra. Mas se conheceram lá e pronto, acabou. Né? Não, mas não, né? Se conheceram na universidade, na Escócia, talvez, né? Essa é outra história. O podcast não tem vídeo, né, no caso, mas verdade. assim, pra descrevê-los, eles são os típicos ingleses, assim, né? Bem branquelos, altos e tal. E aí você nasceu onde, Steve? Gente, o Steve parece o Michel Teló, desculpa. Essa é a imagem. É o Michel Teló, muito. Então, na cabeça de vocês que estão ouvindo, imagina o Michel Teló falando agora. Pode falar.
Que glória. Eu já disse isso. Sim. Você nasceu onde? Eu nasci no Zimbábue. No Zimbábue. Na África. Na África. Mas seus pais são... Os meus pais são da Grã-Bretanha, de facto, Certo, mas foram tá lá bom. como missionários, foram lá como solteiros e encontraram-se no campo missionário e casaram-se aí no Zimbábue. E você cresceu no Zimbábue? Cresci lá, fui criado numa área remota no Zimbábue, perto da fronteira com Moçambique. Eu crescia entre mundos, podemos dizer assim, porque todos os meus amigos eram zimbabuanos, né? Então eu falava a língua Shona da maioria das pessoas aí. Eu corrigia os meus pais, às vezes, porque eu aprendia a língua do começo. Nativa, né? Sim. E a minha pronúncia era melhor do que eles. Isto foi a minha criação. Eu fui para a faculdade lá no Zimbábue, fui formado como médico e comecei a trabalhar dentro do Ministério de Saúde lá no Zimbábue. Então, isto era o país adotivo dos meus pais, mas é a minha terra natal. Sua terra natal, né? Sim. Mas aí, você no Zimbábue, ela na Escócia, é mais complicado que eu encontrar a Adri no Mato Grosso do Sul. Eu em São Paulo, ela no Mato Grosso do Sul. Antes da internet, eu imagino, né? Vocês vocês se conheceram. Tem a ver com o chamado missionário, provavelmente. Eu imagino. Sim, tem. Então, eu recebi o meu chamado, eu ia ser missionária lá na Tailândia com a OMF. Fiz a candidatura, tudo estava pronto, eu ia. Mas antes de ir para a Tailândia, eu queria visitar uma amiga minha do meu seminário teológico. E ela já estava trabalhando no campo missionário no Zimbábue. Então, ela disse, Ana, vem me visitar. Fui lá de férias, gostei muito. E ela... E foi a primeira vez que você foi pra África? Não, foi a segunda vez. Eu já tinha ido, mas a primeira vez para o Zimbábue. Então, cheguei lá, a minha amiga me apresentou ao Steve e então, nunca cheguei na Tailândia. Chegou na Tailândia? Depois de 5 dias no Zimbábue, percebia, eu já tenho me encontrado com a pessoa com quem eu vou me casar. Olha que legal. Mas eu Não sabia na altura. Não, eu não queria falar nada. dela, entendi. Eu não tinha a coragem de falar com ele sobre isso. Só guardei isso no meu coração. Voltei para casa, mas ainda preparando ir para a Tailândia. Mas aí, então, vocês voltaram pra casa. Agora eu quero saber o resto da história. Voltaram pra casa. Você já tinha, assim, olhado pra ela com um olhar diferente ou por enquanto era só da parte dela? Naquela altura não, porque ela ia para a Tailândia, não queria atrapalhar o chamado missionário dela. Eu não ousava fazer assim, né? Mas o seu pai... Mas o meu pai, de facto, no dia em que nós encontramos, eu estava de plantão no hospital, trabalhando como médico. Eu voltei rapidamente para casa para almoçar. Nós tivemos o nosso encontro lá com outras 2 amigas da Ana juntos, né? Foi uma refeição bem alegre. E depois da refeição, o meu pai seguiu-me para o meu carro, né? Indo de novo para o hospital. E ele me perguntou, com quais destas 3 moças é que você vai casar? Nossa! Caramba! Pai, não posso Pelo responder menos deu 3 opções, né? Sim. Depois de conhecer verdade. estas 3 moças, agora mesmo? Como Olha é que heresia, 3 essa? opções. Mas ele insistiu. E eu respondi, ok, papai, vou te dar uma resposta, então, é aquela com o cabelo comprido, né? Nem sabia o nome dela, não lembrava do nome da Ana na altura. Pouco tempo depois, eu estava trabalhando como médico para um grupo de alunos dos meus pais, zimbabuanos, que iam para a Terra Santa, né? Para Israel, e depois, no regresso, passavam pela Inglaterra. Então, eu tinha pedido o número de telefone, né? Como eu fazia naquela altura, da Ana, e telefonei para ela, e combinamos para ter um encontro, e foi um lugar bem romântico, uma das estradas principais de Londres. Nós estávamos andando a pé com toda aquela fumaça, barulho. Olha só! E eu olhei para ela e, no momento, eu pensei, eu
posso me casar com esta menina. O trânsito de Londres, a fumaça, aquele ambiente romântico. Exato. É interessante isso, porque eu não sei o que passava pela sua cabeça na época, mas a gente conhece muitos jovens que quando vão decidir pela sua profissão, acabam escolhendo ser médico por conta de todo o status, glamour, e porque financeiramente tem um retorno grande. E dificilmente eles falam, não, eu vou ser médico porque eu quero servir. Ou então até mesmo depois tem a dificuldade de falar como que eu vou conciliar as duas coisas e tal. Eu sei que qualquer outra profissão também tem essa dúvida, mas aí eu queria saber de você, assim, você queria fazer uma carreira como médico no hospital, sei lá, fazer especialização, ir para outros países, ou você queria conciliar o seu dom, o seu talento e a sua capacitação como médico e também ir fazer missões? O que te levou Como a fazer que é? medicina? Sim, não, esta é uma boa pergunta. Não, de facto, eu entrei na faculdade para estudar medicina propositamente, né? Eu queria, de facto, servir a Deus com a minha vida. Ah, que legal. E isto foi a direção, né, que Deus me mostrou. Porque, além de tudo, o médico sempre tem trabalho a fazer, né? Neste mundo que temos. Mas além disso... Sempre tem alguém com uma dorzinha aqui. Sim, especialmente na família. Não, mas são muitos países, às vezes são chamados países fechados para o Evangelho, mas nós preferimos chamar estes países de acesso criativo. Temos que encontrar maneiras ou meios criativos para entrar. Então, o meu raciocínio era que com esta carreira eu podia conseguir visto para entrar em quase qualquer país, se for necessário ou se for o chamado de Deus. Então, comecei a faculdade sem saber exatamente onde é que eu ia, mas pensando que possivelmente seria Moçambique. Porque os meus pais tinham, no passado, um grande desejo de ir lá trabalhar como missionários, mas naquela altura não foi possível entrar no país. Então, o Steve já tinha essa chamada. Sim, que legal. E já era candidato para Não, entrar. candidato para uma missão médica para trabalhar em Moçambique. Legal. Mas como conciliar estes dois chamados, né? Sim, Um sim. chamado dirigido para a Ásia Oriental, outro para a África. Para nós os dois, sim. E o outro chamado pro casamento, Dilema. porque daí Sim. tem que conciliar tudo, né? É isso, sim. Que legal. Sim. E assim, só abrindo um parênteses, eu ainda não sei o que significa OMF. Sim, desculpa. Sim, então, a OMF, de fato, não tem um significativo. Porque Não é sigla? Assim, Não, tipo... é tipo sigla. Então, por quê? Porque a nossa agência começou mais do que 150 anos atrás como a missão para o interior da China, a CIM. Isso foi fundada, a nossa agência foi fundada pelo Hudson Taylor. Olha então, só. muitos já Não é ouviram pouca falar coisa, dele. não. Não, É. Sim, o nosso herói, né? Homem de oração. Então, ele fundou a CIM e depois virou-se como OMF. Então, agora usamos OMF, mas o nosso foco não é somente agora na China, mas na Ásia Oriental, como já falamos. Mas que suspense, gente. O que é o OMF? Será one? Não, sabe o que é? 2 décadas atrás, usamos Overseas Missionary Fellowship. Mas agora não usamos. Por quê? Porque a maioria dos nossos missionários, Não os são chamados overseas. missionários, não podemos usar a palavra missionary. Por sim. quê? Por causa desses países. De acesso criativo, né? Isso. Entendi. Então, ainda usamos a sigla, mas não expandemos esse... Entendi. Sim. Olha só, a primeira vez que eu ouvi falar. Olha só. E só no podcast você consegue ouvir o que significa o OMF hoje em dia. Isso é verdade. Mas aí, vocês chegaram a ir pra Moçambique, pra trabalhar Sim. lá? Esse português deles é moçambicano. moçambicano? Trabalhamos lá 5 anos. Trabalhamos no norte do país, na província de Cabo Delgado. De facto, eu podia conseguir visto por causa de ser médico. Não foi possível entrar em Moçambique naquela altura como missionário. Mesmo sendo africano, mesmo sendo do Zimbábue, Então, é isso que eu tem ia essa pensar. dificuldade. Não, mesmo sendo africano, foi tudo. Um país com uma constituição oficialmente ateu e não permitia o ensinamento ou a propagação do evangelho dentro do Moçambique na altura. A situação já mudou, né? Depois de muita guerra civil, né? Sim.
Pois é, infelizmente. E chegamos lá durante a guerra. Uau, é no mesmo? final. No final da guerra, na época de paz, né, os princípios de paz e as primeiras eleições, 2 anos depois da nossa chegada. Mas trabalhamos na altura com uma missão médica, mas de facto era necessário ter um vínculo com o Ministério de Saúde. Então eu trabalhava como membro do Ministério de Saúde dentro da Direção Provincial da Saúde em Cabo Delgado, no norte do país. Então, isto nos deu uma entrada para o país, mas também foi um trabalho valioso em si próprio. Não quero dizer que isto foi a isca ou qualquer coisa. Não era trabalho mesmo, não era, nada fake, né? Nada fake. Perante Deus, para a glória dele, né? Este trabalho profissional. Mas isto criou espaço para a Ana trabalhar diretamente com a igreja. Na altura, entendemos que não houve uma igreja lá. Era uma das áreas menos alcançadas de toda a África, o norte de Moçambique. Quando chegamos aí, descobrimos que isto não era verdade, que a igreja já estava implantada aí e crescendo. Muitos refugiados da guerra moçambicanos fugiram para países vizinhos, vieram a conhecer Jesus por meio de obreiros trabalhando nos campos de refugiados e voltaram para Moçambique no fim da guerra, levando o evangelho com eles e plantando igrejas. Isto foi, mais uma vez, um sinal para nós que Deus está trabalhando mesmo antes da nossa chegada, antes da chegada dos missionários, né? Que legal. Então, Ana, você estava trabalhando com a igreja lá? Sim, legal, com as mulheres, legal. as crianças. Foi uma bênção para nós, numa região muçulmana, bastante muçulmana. Bem forte, sim. E agora, onde é que entra a Ásia Oriental? Porque eu já descobri que a Ásia Oriental é a mesma coisa que a região leste da Ásia. Sim, é assim. E por causa do meu chamado para a Tailândia, Sim. antes de me casar com o Steve... Que você deixou na nuvem, por enquanto, assim, não né? Pois é. Sim. Na Aí depois só geladeira fez de o download, Deus. né? Na geladeira de Deus. Geladeira, no freezer. Mas o que aconteceu? Continuamos, naquela época, recebendo os informativos dos meus amigos lá, missionários. Inclusive, um amigo que já era missionário no Camboja. Então, uma vez o Steve leu o informativo do meu amigo sobre o que estava acontecendo lá no Camboja. É um tempo muito difícil. Era uma tentativa de golpe de Estado. Né? Então, o Steve, ele leu e disse, olha, Ana, eu tenho esse sentido que talvez, eu não sei bem, mas talvez Deus esteja nos chamando para ser missionários no Camboja. O que acha? E ele pensava que naquela época que eu não Você sei. ia falar, não. Como assim? Não é agora Mas que a gente tá aqui. Para mim foi uma Eu tô coisa, foi uma trabalhando na igreja. delícia. Eu abracei Ai, ele e que disse, gostoso. vamos lá, querido, estou à sua espera. isso. 9 anos, mais ou menos assim. Mas no final... Olha só que ideia boa, né? Ele viu a luz e então Que começamos legal, o que processo legal. com a OMF. Uau, Sim. que legal. Não, E foi aí muito vocês legal. se tornaram missionários pela OMF. Sim. E aí passaram por 1999. treinamentos, isso. por... Como que é essa fase? Porque daí vocês fizeram um projeto pra ir pra lá, de levantamento de sustento financeiro, fizeram treinamento, se filiaram à organização. Como é que funciona? Olha, sabe o que, Adri? Para nós não foi muito difícil, não. Porque já tivemos os nossos mantenedores. Como já éramos membros de uma agência missionária, foi muito fácil para nós sair de uma agência e entrar em outra. E entrar em outra. Sim, então não Ai, que demoramos bom, quase graças a nada. Deus. nada. Só que são agências irmãs, começaram ao sim. mesmo tempo na Ásia. Sim. E os dois fundadores conheciam um ao outro naquela altura Sim, também. foi Então, bem fácil. Então, falamos com os nossos mantenedores e eles nos apoiaram naquela época. Eles disseram, sim, estamos vendo que isso realmente é o chamado de Deus. Vocês devem sair da África e para a Ásia Oriental. Ásia. E vamos nos continuar apoiando E vocês. aí é tudo novo, né? Cultura Tudo. nova, língua nova, Completamente, tudo novo. completamente. E vocês já Tudo. tinham filhos na época? Já. sim, Olha, sim. pras crianças, Josué tudo. tinha 5 anos e a Amy tinha 3. Então, pequeninos, mas graças a Deus. Bom que são esponjinha, aprende tão rápido, né? Tudo, se adapta muito fácil, né? Graças a Deus. E aí vocês ficaram quanto tempo na Ásia? 17 anos. Uou!
caramba! Quantas línguas os filhos de vocês falam? Ah, não. De facto, os nossos filhos falam chinês, porque depois de trabalhar no Camboja, a OMF nos pediu para ir a Singapura para fazer parte da equipe de liderança internacional da OMF, né? Que legal. Isto foi um choque para nós, não foi uma coisa esperada, não. Porque nós pensávamos que depois de aprender a língua, a cultura, a cosmovisão do povo cambodiano, começando o nosso ministério aí, que íamos ficar lá por mais de 20 anos, quem sabe, né? Mas nós recebemos este chamado, entre aspas, da organização, reconhecemos a mão de Deus nisso também, e fomos para Singapura. Os nossos filhos entraram no sistema escolar lá e era necessário eles aprenderem chinês, mandarim. Uau! Então, mas nós não aprendemos chinês, somente Só eles. Olha! Então, Eles têm a sua própria língua. Eles têm a sua língua segredo, né? Eles podem falar entre eles sem nos entender. Imagina que loucura, que da hora. Que loucura. E aí vocês se apaixonaram, né? Pelo trabalho, pela Ásia. Sim. E por toda a forma como a OMF trabalha, né? Levantando, mobilizando missionários pra lá. E vocês vieram pro Brasil pra Estão no mobilizar. Brasil. Estão aqui no Brasil com a gente. Sim. Muita gente, como brasileira, a gente se sente muito honrado e muito feliz, né? Com isso de vocês virem pra cá, pra mobilizar pessoas apaixonadas pra ir pra lá. É isso. Pra ter esse olhar apaixonado pela Ásia. Sim. Mas por que Brasil? Você sabe? Mas por que não? Por que não, né? Foi uma ordem direta do diretor. O diretor falou assim, olha só, Agora Steve, Brasil. agora Brasil. Não, mas sabe o quê? Já temos alguns brasileiros na OMF e elas são ótimos missionários. Elas sabem fazer amizade, sabem falar de Jesus. Sim, Facilmente, sim, elas têm sido uma bênção para nós. Mas somente 5 brasileiros e temos mais de que 1.400 missionários na OMF. Então, a nossa liderança está pensando, como é assim? Vamos mandar um casal para o Brasil para mobilizar mais brasileiros, sabe? E como que vocês se olharam e falaram, é a gente? Bem, Vocês já estamos tinham orando. vindo pro Brasil? Vocês começaram a ouvir Alguma vez? música. Ele já tinha visitado Em uma vez, né? 2008, sim. Sim. 2008, sim. Então, o nosso chefe, ele está falando conosco e ele diz, olha, orem sobre isso, né? É uma possibilidade. Então, durante um tempo fora de Singapura, de fato, estamos na Inglaterra, estamos orando, para conhecer, para discernir a voz de Deus. E depois de 6 meses de oração, uma manhã acordei e nós tínhamos esse sentimento que realmente veio de Deus, que Ele estava nos chamando. Olha, para que o Brasil. legal. Para os dois, assim, a convicção Sim. veio. Sim, Que legal. E vocês já falavam português, né? Por conta de Moçambique. Graças a Deus. Então. Mesmo. Eles ficam nessa modéstia aí, ó. Logo no muito princípio, sérios. logo depois de nos casarmos, fomos a Portugal, a Coimbra, a cidade de Coimbra, e ficamos lá 9 meses para aprender português. Mas português é uma língua bastante complicada, né? Pra gente não. Para vocês não. Mas, interessante, né? tem muita gramática. Não, mas é uma língua que nós adoramos, de facto. Pra gente também, falar a É verdade, difícil, viu? não? Português é difícil pra caramba. Essas conjugações verbais, preposição. Não, tem umas coisas muito difíceis. Não, Mas graças a usamos português em Moçambique por 5 anos, mas são muito poucos moçambicanos que falam português como a sua língua mãe. Quase todos aprendem português na escola. Então é Principalmente bem fora da diferente. capital. Vocês não estavam na capital, Sim, né? Não, Não, muito bem longe no do norte. Bem ao norte. Sim. Sim, sim. Então, chegando aqui no Brasil, foi um choque para nós em termos de aprendizado. Nós reconhecemos logo que a maneira brasileira de falar português é bem diferente do que os portugueses. Do que os portugueses falam, E né? além disso, estamos falando com pessoas que para eles português é a língua mãe. Então, eles têm muito mais facilidade do que a maioria dos moçambicanos. Uma língua bem profunda, né? Tem sido uma luta para nós. Também uma bênção. Uma bênção. Sim, é Sim. ótimo estar aqui. Estamos gostando muito do nosso ministério aqui. Agora vocês estão ouvindo música aqui ao fundo, porque acabou a plenária. Olha a trilha sonora de fundo! Pô, que Ademar de delícia. Campos. Vai lá, com vocês, Ademar de Campos! Ademar de Campos aqui ao fundo enquanto a gente conversa. Mas eu quero saber, eu sei que vocês estão no Brasil, vocês não vão ficar falando mal dos brasileiros, eu espero. Mas Eu
espero que... Eu quero saber. Na verdade, eu gostaria que falassem, mas vocês são educados e não vão fazer isso. Mas eu gostaria de entender as diferenças culturais que vocês mais tiveram de choque quando chegaram ao Brasil. Pode ser sincero, gente. A gente tá preparado pra isso. Uma coisa que eu não estava preparada para isso. O nosso pequeno grupo na nossa igreja, reunimos-nos todas as semanas, sexta-feira à noite. Gente, começamos às 9h30. Começando às 9h30. Né? A britânica conhecida pela pontualidade britânica. Realmente não tem muito a ver com a pontualidade, mas tem a ver com a hora, o horário. A hora de ir embora. Sim. Bem, às 9h30, eu estou me preparando para dormir. Então, começando às 9h30, com canções e louvor, e depois começando o estudo bíblico às 10h. Até meia-noite, e chegando em casa 1 hora, 2 horas. Para mim... É puxado, né? O brasileiro é muito noturno. O brasileiro é noturno, é verdade. O europeu, 7, 8 horas, já tá se preparando pra dormir em geral, não é? Não, tá jantado. Não, primeiro tem que tomar o chá das 5. O chá das 5. Sim, chá depois vai fazer. Gente, é muito elegante. Chá de 4. Mas não, chá das 4. Aí ela tá uma hora antes. E aí depois janta cedo e vai se preparar pra dormir. Gostoso. Bem, então, mas como eu sei que esse é o chamado de Deus para nós, estamos aguentando, graças a Deus, gostando, crescendo, e adoro o que eu faço aqui. E você contou pra gente em off, eu queria que você repetisse aqui a história de quando você ia dormir na casa de um conhecido e você errou a palavra. Essa vergonha. Agora. Mas sabe o que? Eu conto esta história para todos os nossos novos missionários, para encorajá-los. Quem aprende língua nova vai fazer erros. Vai fazer. Então é normal. Mas essa história, para mim, é uma vergonha, deixa eu dizer. Mas a gente quer ouvir. Nós estamos em Portugal, não sei, por 6 semanas somente. Nós estávamos aprendendo a língua. E estamos frequentando uma igreja, bem pequena, mas uma igreja. E o pastor e a esposa eram muito simpáticos e nos amamos de uma maneira incrível. Eu queria falar com o pastor no final do culto. Eu estava praticando a mim mesma, estava treinando. Fazendo a frase, né, na cabeça. Para ter essa frase que eu precisava. Eu queria falar com o meu pastor no final. Então, na terça-feira eu vou para a sua casa. Na terça-feira eu vou para a sua casa. Bem simples, né? Mas para falar pelo menos uma coisa com ele. Sim. Então, cheguei ao pastor no final do culto. Ele estava falando com um velhinho bem sério. Eu disse, pastor, obrigada. Na terça-feira eu vou para a sua cama. Ele olhou para mim. Eu pensei, o que eu já falei? Eu percebi, eu queria morrer. Foi o meu erro mais impactante na minha vida. Então, ele percebeu o que eu queria dizer. Então, ele me corrigiu. Ele disse, Ana, eu sei que na terça-feira você vem para minha casa. Mas, então, é assim, sendo Mas a gente tentando aprender. O mais importante é não desistir, né? Não ficar... Porque não pode criar um bloqueio, né? De, nossa, agora eu não vou tentar falar mais, porque vai que eu dou um erro desse, né? É isso. Não, mas o que é interessante, dentro das conversas, estamos falando aqui do esforço feito para aprender uma língua. E a nossa política como OMF vem do nosso fundador, Hudson Taylor, que queria se tornar como um chinês para ganhar os chineses para Cristo. Então, este ministério de encarnação, né, entrando num país para aprender, no princípio, não para ensinar, não para ser o perito que vem de fora, para impor as suas ideias. Se colocar como servo, né? Isso é muito legal. E estamos sempre entrando, e é a política do OMF que você tem que aprender a língua, a cultura e a cosmovisão antes de começar a pregar ou falar. E, de facto, é um processo bem impactante, que toca até o coração da pessoa. Entrar como bebê, sem falar nenhuma palavra. Humilhação diária. Eu nunca tinha pensado nisso, que é muito muita estratégia de Deus mesmo, porque a gente tem que se dispor de todo o ego, todo o orgulho. Eu vim aqui pra ensinar, eu vim aqui. E a gente não saber a língua, isso vai... A gente entra como um bebê. É como um grau
grão E de é trigo humildade, tem que caramba, morrer muito legal. antes de Muito dar legal. fruto, né? Então é um processo doloroso também. Sim, é uma Porque morte. Muitas pessoas chegam, por exemplo, no Camboja ou na China, como eles já têm um certo sucesso na vida, eles já são docentes na universidade, peritos de engenharia, de medicina, ou qualquer coisa, teólogos, mas todos têm que começar da mesma base, como bebês, aprendendo a língua. Aprendendo o beabá. E com o povo em redor de nós, são os nossos professores, ensinando-nos, corrigindo-nos, dia após dia. Então, isto é um processo tão importante para a vida missionária, achamos, porque é uma lição em como servir, como ser humilde perante o povo que você quer alcançar. E é difícil ter uma atitude, uma postura de... não sei a palavra em português. Fala em inglês, a gente ajuda. Sim. Superiority. Superioridade. Sim. Ou arrogância. Deus trata disso durante este processo de aprender a língua, é o esvaziamento do ego mesmo, né? Nossa, é muito interessante. Sim. Nunca tinha pensado nisso, de como que isso é importante mesmo da gente se esvaziar e a pessoa olhar a gente como próximo, né? E a gente ter essa compaixão, esse amor absurdo de falar, olha, a gente tá aqui porque a gente ama vocês, a gente não quer nada em troca de vocês. É por amor, é pela paixão. E é interessante que assim, a gente quer inspirar e deixar as pessoas apaixonadas quando estão ouvindo o programa, apaixonada por um povo, apaixonada por mobilização, apaixonada pelo reino de Deus e pelo próximo. E aí vocês falaram que vocês estão mobilizando pessoas para a Ásia Oriental, porque lá tem uma necessidade grande, né? De pessoas para ouvirem o Evangelho, para ouvir do amor de Cristo. E alguns países são de acesso criativo, né? Igual vocês falaram do continente. E assim, a gente ora muito para que vocês levantem mobilizadores. E para quem tá nos ouvindo, né, amor? Levantem pessoas, né? Eles são mobilizadores, levantando pessoas pra lá. Sim. A gente já tem 3 casais na CEPAL que estão se preparando para isso, estão prestes a ir, né? Isso é muito legal. Sim. Uma família já foi. O Bruno e a Ana já estão lá na Tailândia. Sim, na Tailândia, né? O Tiago e a Amília, se tudo correr bem, vão nos próximos meses. em julho. Então, o Samuel e a Maísa no ano o Samuel, que vem, se Deus Olha, quiser. que legal. E a gente ora para que as pessoas que estão ouvindo a gente, que têm o interesse para entrar, né? Entrem em contato com vocês E e tal, também temos com a oportunidade de curto prazo também, Dri. Então, não são todos que vão de longo prazo. Temos oportunidade de curto prazo também. 2 pra semanas. conhecer 2 semanas. Dar uma olhada. Se apaixonar. Entender. E aí precisa ter alguns pré-requisitos, né? Pra ir pro curto prazo. Tem que ser crente, mas membro de uma pra igreja. falar de Jesus. Além disso... E falar inglês, essas coisas. Não é necessário. Então já enviamos uma brasileira que não fala inglês. Olha isso! Porque Que temos legal! missionários brasileiros. Elas também podem receber... E pra ter a paixão pelo povo, pra conhecer, o primeiro passo não já precisa, enviamos né? 16 brasileiros do curto prazo. Olha, desde a nossa chegada. olha que legal. Deus está trabalhando, Curto prazo né? envolve quanto período? Ela geralmente? falou que tem de 2 semanas. Pode ser, desculpa, eu perdi sim, essa. uma ela foi para 3 semanas, mas outra ela foi para 4 meses. Então, varia. vai Entendi. depender. E aí, como que faz pra entrar em contato, a pra gente conhecer tem aqui melhor? o cartão com os contatos, ó. Acho que o mais fácil são os e-mails, né? E-mails E ou o no site. site. Acho que o site é mais fácil. www.omf.org. Você tem que traduzir na cabeça, né? Eu sei. Desculpa. omf.org, lá dá pra entrar em contato, então? Pelo site tem um porque contato? se fizer o cadastro lá, vamos receber uma Como brasileiros. notificação. Entendi. E vamos entrar em responder. contato. E vai responder. Ótimo. E é interessante que aqui na CEPAL, a CEPAL, né, trabalha com pastores e líderes. E vocês, como mobilização, têm essa parceria, né, da CEPAL com a MF. Graças a Deus. Não, E E vocês são valorizamos. missionários CEPAL hoje. Sim, vocês somos estão membros missionários do CEPAL Sim, e da OMF. E Muito legal. valorizamos muito legal. a nossa E parceria. a gente gosta muito dessas parcerias, né? Porque aleluia. se chega num país onde já tem uma organização missionária voltada pra Que isso... entende daquilo, Sim, né? vamos juntar forças, né? Unir pra Sim, fortalecer, vamos né? junto Isso com aí. vocês. Sim, e chegando aqui no Brasil, nós recebemos o quanto nós não sabemos acerca do Brasil, da cultura brasileira, da igreja brasileira, do movimento missionário brasileiro, mas a CEPAL tem toda esta experiência. Então, a CEPAL tem muito a oferecer a parceria e nós queremos oferecer a nossa parte, o nosso
conhecimento da Ásia, as nossas equipes preparadas para receber. Que legal. E a gente tá Sim. aprendendo muito com vocês, de verdade. Até não inglês eu tô acredito. aprendendo. Depois eu quero aprender os idiomas africanos. Isso só morando lá, meu amor. Mas, gente, obrigada pela presença de vocês. Desculpa os Foi erros. muito bom. Vamos Que continuar isso. orando por vocês. O dia que eu falar inglês tão bem quanto vocês falam português. Nossa, eu tô no céu. Muito obrigado. Valeu. Obrigada.